Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira quente de Copa do Nordeste, todos os jogos no mesmo horário. Aí complicou para o teu parceiro Magalhães. Aqui no Rio de Janeiro já é complicado para você assistir a Copa do Nordeste, já é complicado de você conseguir. E todos os jogos no mesmo horário, eu tive que fazer isso para conseguir assistir alguns jogos. Consegui assistir todos? Não, não consegui assistir todos. Mas os que eu consegui assistir, porque eu não faço vídeo olhando resumo, fazendo melhores momentos. Melhores momentos engana. Então eu tenho que ver o jogo. Então, dos jogos que tiveram, acho que foram 8 jogos, eu consegui ver 4 jogos. E eu vi os jogos na íntegra. É por isso que você, meu amigo torcedor do esporte, que é do esporte que eu vou falar agora, CSA Esporte, foi por isso que eu tô gravando agora, na quinta-feira à noite. Porque eu fui assistir os vídeos, fui assistir os jogos, primeiro procurar, né, para tentar encontrar. Aí encontrei, consegui assistir, vou gravar, também tem outros afazeres, né? Aqui eu não dá para ficar o tempo inteiro só vendo futebol, tem outros afazeres, mas dentro do possível, mesmo com atraso, para a torcida do esporte, que está sempre pedindo aí para a gente lembrar do esporte, eu não poderia deixar de lado o esporte, que vive um momento espetacular. Eu acho que a torcida está muito empolgada com esse início de temporada do esporte. E a gente espera que ao final da temporada a torcida continue tendo essas alegrias que o esporte está proporcionando até o prezado momento. Beleza? A gente espera que essa alegria fique e perdure por muito e muito tempo. Então, a Copa do Nordeste, que teve a sua última rodada nesta quarta-feira, dia 22, o esporte que já entrou classificado, o CSA já sem chances, praticamente porque o CSA estava no grupo B, acabou terminando na última colocação. O CSA poderia chegar a 10 pontos. Poderia ter ali uma combinação ali de resultados, mas acho difícil chegar porque o Sergipe acabou empatando. O Náutico, se o Sergipe tivesse perdido, o CSA chegaria a 10 pontos, só que o CSA só tinha uma vitória, ia ficar com 2 e o Sergipe já tinha 3, ou seja, não daria mais para o CSA. O CSA, por mais que ganhasse, não ia ficar em último lugar. Provavelmente ia ficar ali na 5ª colocação no lugar de Santa Cruz. Mas já entrou sem qualquer tipo de chance o CSA e o Sport já classificado, porque no grupo A, os 4 já entraram classificados. O que os 4, Sport, Fortaleza, Ferroviária e CRB, estavam disputando era posição. Quem ia ser o primeiro, quem ia ser o segundo, quem ia ser o terceiro e quem seria o quarto. Essa era a briga, uma briga interna do grupo A, mas classificado todos já estavam, principalmente o Sport. O Sport iniciou na primeira colocação. E terminou na primeira colocação do grupo A e na primeira colocação do geral. Ou seja, o Sport tem a vantagem contra todo mundo de jogar em casa. Beleza? Então é sobre esse jogo aí, CSA 1, Sport 3, que a gente vai falar nesse momento, né? CSA que teve jogador expulso, CSA, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra, moleque, meu pai hoje estava pegando fotos antigas lá, colocando no grupo da família, tava meio melancólico, papai, moleque. Então, vamos falar sobre esse jogo, sobre a classificação do esporte, também já sobre o chaveamento do esporte até, quem sabe, uma final. Tô vendo muitos torcedores, muitos canais que cobrem o esporte, super otimistas. Até falando algumas coisas que, assim, eu vejo a torcida do esporte, eu vejo a torcida nordestina reclamar da maneira como
o eixo, né? Rio, São Paulo, tratam os times nordestinos. Eu vi alguns canais que cobrem o esporte tratando os adversários que o esporte pode ter até a final com o mesmo desdém. Com o mesmo desdém. Depois fica complicado de reclamar. Como é que você vai querer um respeito se você não dá esse respeito aos outros times? Então é bem complicado. Não quer ser menosprezado por alguns, mas menospreza outros. Vai reclamar como? Não estou falando nem de torcida. Eu estou falando de alguns canais que eu estou vendo empolgados com o esporte. Tem que estar, mas tem que ter o pé no chão, irmão. A gente está no início. O que vai importar é o campeonato a partir de abril. Aí sim tem que estar e tem que fazer empolgar. Só que aí o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. O esporte está jogando contra time, sim. Um time de Série A, na verdade 2 times de Série A, tem time de Série B, Série C. Dá para você ter um parâmetro. Mas o Brasileirão da Série B é bem mais forte que a Copa do Nordeste. Mas dá para você ter uma certa noção. A gente tem que admitir. O esporte vem bem. Mas não dá para viajar na maionese. Tá? Então, é sobre esse jogo que a gente vai falar. Então, peço a você, meu amigo torcedor do CSA de Alagoas, meu amigo torcedor do esporte, meu amigo torcedor brasileiro e meu amigo torcedor intergaláctico, os ETs. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Exemplo Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Vamos lá, cara. Placar do jogo. CSA 1, Sport 3. Vamos logo aqui para o chaveamento. Nas quartas de final, o Sport pega o CRB, pega outro time alagoano, pega o CRB, que ficou na 4ª colocação no grupo A, mesmo grupo do Sport. O time do CRB, na minha concepção, apesar dele ter tomado aí uma pancada aí do Bahia de 3-0, mas o time do CRB vai dar mais trabalho do que o CSA. Lógico, o Sport jogou contra o CSA com um time misto, bem misturado. Wagner Love não estava, Jubá no banco, alguns jogadores titulares no banco de reserva foi com um time misto. Mas vai ser um jogo, na minha opinião, mais complicado do que foi contra o CSA. E nesse chaveamento até a final, do lado do Sport está o jogo ABC e Náutico. Então, a semifinal, se o Sport passar pelo CRB, vai ser contra o ABC ou contra o Náutico. Um time da casa, né? Teremos um confronto ali entre rivais, ou o ABC, que na minha opinião esse jogo ABC e Náutico é o mais equilibrado, porque temos Fortaleza e Ferroviário, jogo caseiro, Ceará, para mim, Fortaleza, Ceará e Sergipe, Ceará, Sport e CRB. Apesar de eu achar que vai ter mais dificuldade, o Sport é o favorito. Mas agora, ABC e Náutico, para mim, é o mais equilibrado. Por isso a torcida do Sport está entendendo que pegou o lado menos complicado. E eu concordo. Porque do outro lado tem Fortaleza e Ferroviário e Ceará e Sergipe. Ou seja, o Sport, até a final, não pega nem o Fortaleza e nem o Ceará, que são times mais fortes. Ou times com a condição até financeira maior, principalmente Fortaleza, condição financeira maior, um time de Série A, um time que veio,
que caiu da Série A, mas que montou um bom time, ou seja, seria um jogo muito mais equilibrado, muito mais difíceis para o Sport. Então, eu concordo sim com essa análise, que o lado do chaveamento do Sport ficou menos difícil. Não mais fácil, como eu vi alguns canais que cobrem o Sport falar. Mais fácil não, menos complicado. Menos complicado. Bom, e o jogo, cara? Paz, vou te falar o seguinte. O jogo não foi igual eu escutei em determinado canal falar que o Sport atropelou o CSA. O Sport não atropelou o CSA, não. Desculpa. O Sport não atropelou o CSA, não. Ganhou de 3-1, ganhou. Mas não foi atropelo, não. Viram outro jogo. Viram outro jogo. Atropelo é outra coisa. Atropelo é outra coisa. É igual o Santa Cruz. Perdeu de 4-0 para Fortaleza. Se você só pegar o resultado, você vai achar que foi um atropelo. Mas se você ver o jogo, não foi um atropelo também, não. É que teve circunstâncias no jogo que acabou fazendo essa situação. E um detalhe. O time do CSA ficou com um jogador a menos o segundo tempo inteiro. Então, irmão, é complicado. A gente tem que lembrar isso. Porque eu vi alguns canais, o Sport massacrou. Negativo, irmão. Desculpa, negativo. O Sport com time mais misto, com alguns jogadores principais, como Wagner Love e principalmente o Jubá fora, no banco, né? O Jubá que entrou. O jogo começou bem parelho e logo no início do jogo o CSA faz um gol de falta. Para lembrar, esse jogo, de novo, né? Para minha felicidade aqui, para minha alegria, esse jogo foi narrado pelo meu irmão Marcelo Barros. Meu irmãozaço, parceiraço, um irmão que a vida me deu, Marcelo Barros, carioca. Estudamos no Salesiano, aqui do Rio, Salesiano de Rocha Miranda, que nem existe mais o Salesiano de Rocha Miranda, agora tem um outro colégio lá. Estudamos juntos durante anos, eu e Marcelo Barros. Faculdade, muitas vezes íamos e voltávamos da faculdade juntos, eu, ele, um amigo que hoje é delegado, do doutor Antenor. Doutor Antenor, hoje, delegado aqui no Rio de Janeiro, a gente vinha, eu tinha carro, eles não, aí a gente, né, dava aquele rachadinha, né, para poder botar um combustível, aí levava um para cá, levava o outro, depois eu ia para casa. Irmãozaço da vida, somos amigos desde os 10 anos de idade, mais ou menos, da escola. E o Marcelo Barros, que eu estou falando para ele, Marcelo, o Eldorado é o Nordeste, o Eldorado é o Nordeste. E ele está narrando jogos aí da Copa do Nordeste. É o segundo jogo que eu vejo ele narrar. E narrou, o Marcelo Barros narrou aí o jogo CSA Sport. Um abração, Marcelo, se você estiver assistindo aí esse vídeo. Então, o CSA sai na frente, o Sport começa a correr atrás, né, do resultado, esbarrando um pouco num time que estava um pouco pesado, o time titular mesmo do Sport um pouco mais leve, tem mais qualidade. O Labandeira jogou, fez dois gols, e o Gabriel Santos, que estava ali no lugar do Wagner Love, né? O Wagner Love estava no banco de reserva. Não sei nem se o Love estava no banco de reserva. Até dar uma olhada aqui se o Wagner Love estava no banco de reserva. Não. O Love não estava no banco de reserva, não. Estava não. Aí no banco, não sei se ele está machucado ou só simplesmente foi poupado. Mas o Jorginho estava no banco. Então, era um time mais pesado, o time do Sport. Um time mais pesado, com a mobilidade um pouco menor do que o time titular. Estava criando algumas oportunidades, mas estava tendo dificuldades, muitas dificuldades
de conseguir o seu gol de empate. E o Fortaleza fez um gol com 1 segundo de jogo. O Fortaleza estava na primeira colocação, o Sport na segunda. Então, o Sport foi forçando. Cara, tem uma situação que é triste, né, cara? É triste. Você não sabe até onde o resultado é verdadeiro, né, cara? Tu não sabe se esse resultado do Sport foi verdadeiro, se o resultado do Fortaleza foi verdadeiro, se o resultado do Ceará foi verdadeiro. É uma pena isso acontecer. Mas a gente tá no Brasil, né, cara? O Brasil é o país mais corrupto do planeta. Aqui, a facilidade de se comprar alguém é muito. As pessoas aqui, infelizmente, se vendem por pouco. Aqui, se você der festa e comida, você ganha as pessoas. É uma pena. E saiu aí a reportagem que em 2022 o Brasil é o país que tem a maior probabilidade de ter tido armações nos resultados. Eu tenho quase certeza que o Brasil foi o que teve mais armação. Porque aqui a sacanagem rola solta. Aqui a sacanagem rola solta. Aqui o crime compensa, porra. Aqui, se você falar, meu irmão, eu vou te sustentar, tu não precisa trabalhar. Você ganha todo mundo, porra. Você ganha todo mundo. Aqui, infelizmente, é muito fácil da pessoa se vender. Outro detalhe, aqui no Brasil, a pobreza é uma grande bandeira política. A pobreza não vai acabar nunca, nem diminuir. Porque se diminuir, alguns políticos vão viver de quê? Tem políticos que vivem da pobreza. A pobreza é o seu carro-chefe. Então, cara, é muito complicado, é triste você ter que falar isso do país. Mas é verdade. E aonde temos aí diversas casas de aposta. Eu não estou falando que é casa de aposta que compra os outros, não, tá? Eu não estou falando da casa de aposta. Eu estou falando de apostadores. De apostadores. Tá? Não estou falando da casa de aposta. A casa de aposta está comprando os times. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de apostadores. E tem apostadores que apostam muito dinheiro. Muito dinheiro. E a gente sabe, né? Que com muito dinheiro fica tudo mais fácil em todos os níveis aqui do país. Não estou falando que o resultado do jogo do Sport foi comprado, do Fortaleza, nada disso. Mas tem algumas coisas que você começa a ficar desconfiado. Excesso de pênalti, excesso de escanteios, excesso... Então você fica meio desconfiado de algumas coisas. Uma pena. Você nunca tem certeza se aquele resultado realmente é verídico. É uma pena. Eu tinha que falar isso. É uma pena não em relação ao esporte. Quem está assistindo aqui do Sport CSA pode ver nos outros vídeos que eu fiz sobre a Copa do Nordeste. Eu falei exatamente a mesma coisa. Então não é específico de Sport CSA. Eu estou falando em geral. É uma pena. É uma pena. Mas voltando aqui a falar de Sport CSA. CSA Sport. CSA ganhando de 1-0. O Sport com dificuldade. Um time mais pesado. Mas tentando dominar o jogo e tentando criar oportunidades. Até que, no finalzinho do primeiro tempo, de tanto tentar, de tanto bater, conseguiu o seu gol de empate. Com o Labandeira, já estava lá pelos 47 do segundo tempo, do primeiro tempo. Ele acaba fazendo ali acho que já estava uns 50 minutos, se eu não estiver enganado. Já estava em 50 minutos do primeiro tempo. Foi dado, acho que uns 8 minutos do primeiro tempo, foi dado tempo pra caramba, aonde
Nesses acréscimos, o CSA ainda teve um jogador expulso, que é o Celcinho, que acho que era o zagueiro, se eu não tiver enganado, foi expulso ainda no primeiro tempo, nos acréscimos do primeiro tempo, depois do gol. Depois do gol de empate, o CSA ainda perdeu um jogador. Então termina o primeiro tempo 1 a 1, jogo bem disputado, o Sport com uma qualidade técnica maior, mas com muita dificuldade, até pelo entrosamento e por ser um time um pouco mais lento, mas criou bastante oportunidades. O Sport acabou saindo ali com 1 a 1, que era um resultado, na minha opinião, dentro do que foi o jogo no primeiro tempo. Aí vai para o segundo tempo o Sport com a qualidade maior. E com um jogador a mais, ficou mais difícil para o CSA, que logo no início do segundo tempo toma outro gol, de novo, do Labandeira, faz o gol de 2 a 1. Aí, irmão, com 1 a menos e perdendo de 2 a 1, ia ficar complicado mesmo. O Sport começa a fazer algumas mudanças, o CSA tenta. CSA, um time que honrou, correu atrás, criou algumas oportunidades, chutou de fora da área, chegou para o ataque, quis empatar, estava com vontade de empatar, estava vendendo caro a derrota para o Sport. O Anderson foi colocando alguns jogadores para explorar melhor esses espaços que o CSA estava dando, inclusive botou o Luciano do Bar, que aí, logo que ele entrou, ele fez logo 1, 2 assistências, e numa dessas assistências o Gabriel Santos acabou fazendo o gol de cabeça e fazendo 3 a 1, aí definiu o placar. Ainda teve outras chances, poderia ter feito até um quarto gol do Sport, mas não foi um massacre do Sport, foi um jogo bem parelho, onde o time do Sport sim viveu um momento melhor, tem um time melhor. O problema do Sport ano passado era meio de campo, era a criação no meio de campo, não tinha. O Sport tinha defesa, tinha ataque, mas não tinha meio de campo de criação. Agora tem. Se você pegar o ataque, é exatamente o mesmo. O Jubá, o Love e o Labandeira, só que não tinha meio de campo. Agora você tem um Jorginho ali que consegue dar uma criatividade, a bola fazer gerar. Então o resultado foi justo. O resultado do Sport foi justo, mas não foi massacre. Não foi massacre. Foi um jogo complicado onde o Sport venceu porque jogou mais e porque é melhor. Lógico. Contou com um jogador a mais, mas nem sempre ter um jogador a mais quer dizer uma grande vantagem. Já vimos diversas vezes o time ter um jogador a menos e jogar mais, jogar até melhor. Jogar até melhor. Então, o Sport soube aproveitar bem esse homem a mais, fez o gol, ampliou. Então, muito justo a vitória do Sport. O Sport é sim, junto ali com Fortaleza e Ceará, candidato ao título da Copa do Nordeste. Mas primeiro tem que passar pelo seu adversário nas quartas de final e depois tem que passar pelo CRB e depois Náutico ou ABC. Sempre com muito respeito. Quem quer respeito tem que respeitar. Essa é a dica. E vamos que vamos. Parabéns para o Sport. Está fazendo uma grande campanha e um grande início de ano. Fui!